Bom, vamos ao nosso bate-papo então. A gente tem um programa sugerido com base naquela literatura que eu enviei. Tá? Já é um PDF que eu uso há bastante tempo. É um livro gratuito que tem no site do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Então, nós tivemos introdução, conceitos de ética e moral. No capítulo 2, eu pedi para vocês fazerem um resumo, a grande maioria enviou. E o capítulo 3 de hoje é cidadania e conflitos de interesse. Hoje eu trouxe 3 vídeos de referência. Um desses vídeos, se não me engano, tem 2 ou 3 minutos, é bem rapidinho. Esse eu vou ver se eu consigo projetar. Os outros, quem tiver interesse, podem ir lá para consultar, tá? Sobre esse assunto aí que eu vi. Mas não é obrigatório, não. Então, assunto de hoje, cidadania e conflitos de interesse. Então, P1 vai até aí. Capítulos 4, 5 e 6 para P2. Em relação à cidadania, uma opinião minha pessoal, cidadania é uma palavra muito importante. Ela tem muito a ver com cidade. Né? O cidadão é aquele que vive na cidade, usa a cidade, que efetivamente usufrui das condições de pavimentação, de urbanismo, de desenvolvimento, de pobreza, de assalto, de insegurança ou de segurança. Então, cidadania é uma palavra que todos nós deveríamos levar muito a sério. E tá chegando gente. Para mim é uma palavra que encerra uma coisa muito interessante para a ética. E para fins de curiosidade, no italiano, eu não falo italiano, o italiano tem uma percepção muito interessante sobre essa questão de cidade. Para o povo italiano, a palavra cidade não admite plural. Repara, é uma coisa tão interessante. O italiano não fala cittàs, ou sei lá, o plural, não sei como é que faz o plural no italiano, né? A palavra cidade em italiano se chama città, muitos de nós falamos città, como no shopping Città América, que na verdade deveria ser pronunciado città América. É uma palavra que não admite plural, porque para o italiano o conceito de cidade, de lugar onde ele mora, onde ele usufrui de tudo e, portanto, a cidadania seria um conceito também atrelado a isso, muito importante. Ela tem ela é revestida de toda essa pompa, né? Então, para o italiano não há duas cidades. Cidade é apenas o lugar onde ele mora. Então, eu sempre quando abro esse tipo de item nesse livro, eu lembro sobre isso, tá? Então, o que é cidadania? Eu procurei um vídeo e, se não me engano, tem uma tarefa que está nesse vídeo aí, tá? Dica dos professores, sociologia, conceito de cidadania. Tem 2 formas de cidadania, agora eu já não lembro o que é, mas lá no final tem um link, a gente vai ver. Não é para vocês fazerem a tarefa, é bom assistir ao vídeo. Mas não vou exibir aqui, tá? Então, cidadania, poder exercer direitos e deveres. Então, o que está escrito em preto são itens que eu tirei dessa bibliografia, tá? Que eu enviei para vocês. Então, exercer direitos e deveres é o conceito apresentado no livro, e também a questão da possibilidade de participar da vida coletiva do Estado. Então, o Estado ele se apresenta para a gente através da cidadania e nós usamos a cidadania para exercer direitos e deveres. Então, o livro prossegue explicando algumas diferenças entre direitos civis e republicanos. Os direitos civis são relativos ao interesse próprio e os direitos republicanos relativos ao interesse coletivo. Em algum momento aí na apresentação, se não me engano, ele fala sobre conflito de interesse, que também é o item do capítulo. E quando tem os nossos telejornais é repleto de exemplos sobre que podem ser abordados em ética. Muitas questões relatadas lá no telejornalismo falam sobre o uso da máquina pública, onde deveria a pessoa, para exercer o controle sobre a república, ou como tem sido falado muito sobre a res pública, a coisa pública,
né? Deveria ter esse afastamento e deveria ser bem notório essa não observação do interesse particular para questões de Estado. Então, existem muitos exemplos, não só no Brasil, no mundo inteiro, isso não é um privilégio nosso, de utilização dessas questões para, digamos assim, de questões republicanas para questões próprias. Então, esse daí normalmente é um ponto muito indicado em estudos sobre ética. E aí, Montesquieu, ou Montesquieu, se não me engano, é um filósofo francês, já falecido, obviamente, onde ele aborda, o livro aborda uma questão que ele faz referência aos direitos da humanidade, estão acima de todos os outros. Quer dizer, essa questão republicana deveria estar acima das questões civis. E aí ele retrata lá no livro essa questão do como deveria ser o grau de preocupação em relação a todos, né? A pessoa deveria se preocupar com a família antes de se preocupar com si, deveria se preocupar com a pátria antes de se preocupar com a família, deveria se preocupar com a Europa, no caso ele era francês, né, o continente dele, deveria se preocupar com a Europa antes de se pensar no próprio país e, por extensão, o próprio gênero humano, ou seja, na humanidade toda, em todas as pessoas. Então, essa questão abordada por Montesquieu, ela faz muita referência ao eu, né, como de menor importância nessa questão toda. Ou seja, o gênero humano, a consciência coletiva, ela é mais importante. E esse também é um ponto muito, muito, muito bacana. Eu fiz aquela questão, aquele questionário com vocês, onde a gente podia ver claramente que todos nós respondemos que a nossa visão para com a ética alheia, nós julgamos a ética alheia sempre em menor escala em relação à nossa. Então, cada um de nós vê o outro com um comportamento ético pior do que o nosso. Então, isso é muito interessante, muito difícil, muito desafiador e é o grande lance de estudo em ética em todos os lugares do mundo. Tá? E seria bem interessante a gente entender bem o porquê que isso acontece. Né? Por que quando eu falo, eu faço de um jeito, eu pronuncio palavras, eu falo os meus melhores pensamentos, eu sou emotivo, eu falo do mundo perfeito, porém, nos meus atos, nos nossos atos, a gente sempre faz uma cagada aqui e uma cagada ali. Então, isso é muito importante ter essa consciência. Nós temos influência, sim, dos maus pensamentos. Tá? E aí, obviamente, as más ações e por aí vai. O grande lance, o título do livro, inclusive, é Processo Decisório Ético, é porque nós todos passamos por esses inputs que vêm do mundo, né? A gente quer xingar, a gente quer brigar, bater, etc. Porém, por sermos civilizados, a gente deve refletir, usar razão e emoção para agir de maneira melhor possível, visando a humanidade, como Montesquieu indicou. Então, no livro aí do Fukuyama, uma referência apresentada, temos obrigações com familiares, temos obrigações com estranhos. Né? Então, essa questão do próximo. Né? E aí ele falou, ele explica lá essa questão dos familiares e dos estranhos, justamente, eu vou voltar aqui, à lâmina anterior, toda essa corrente, cadê? Não, perdão, voltei errado. Caramba. Toda essa questão indicada aqui pelo Montesquieu lá embaixo, né, indo do eu como menos importante para o gênero humano como mais importante, essa mesma visão, só que nessas duas linhas aí pelo Fukuyama, né, a questão as obrigações com os familiares, num círculo um pouco maior do que eu próprio, e para com estranhos num círculo um pouco maior ainda. E aí, como o livro trata sobre ética de um modo geral, pessoa a pessoa, indivíduo, ele começa a falar em alguns pontos sobre gestor, que em última análise é por isso que interessa estudar ética profissional dentro do curso de contábeis, dentro do curso de qualquer carreira. Tá? Então, o nosso foco, o foco do livro é o gestor.
E ele vai chegando para o gestor aos poucos. Então, o gestor deve ter uma visão moral sobre o mundo. Então, imagine-se gerenciando algo, uma empresa, uma equipe de 2, 3 pessoas, ou de 100, 500, ou de 1000 pessoas. É bem provável que, dependendo da sua visão de moral sobre o mundo, os seus atos, as suas palavras, as suas decisões vão estar ancoradas nessa sua visão, nesses seus conceitos, né, sobre o mundo. E a visão moral, como a gente já falou lá atrás, essa questão, quando a gente coloca moral em linguagem de estudo de ética, quer dizer algo bom ou algo ruim, pessoa boa ou pessoa ruim. Então, os valores morais têm ligação com o comportamento. Eu vou agir de acordo com a minha moral, de acordo com a minha visão sobre o mundo, sobre influências religiosas, influências de bairro, influências de idade, de como os meus pais me ensinaram coisas, do próprio bairro onde eu cresci, onde eu nasci. A gente viu, eu fiz uma estratificação daqueles dados do questionário, como é interessante observar que o centro da cidade, a zona oeste, a zona sul, zona norte, fora do Rio, como a gente vota de maneira diferente. Isso tudo é uma constatação muito interessante de como a ética ela é muito diferente, como nós usamos maneiras diferentes para se expressar diante dessa absorção, dessa questão moral que tem a ver com o bom e o mal na nossa cabeça. Então, na vida, nós temos um nível de desenvolvimento moral. A maioria dos teóricos costuma associar esse desenvolvimento moral à idade. Então, teoricamente, eu, por ser bem mais velho do que a turma, eu teria condições, pelo menos, de ter um desenvolvimento moral, digamos, mais experimentado, mais robusto, talvez, mais controlado em termos de emoção e razão do que a maioria da turma. Um levantamento que eu fiz tem em torno de 28, não mais do que 30 anos de idade média. Tá? Então, esse tipo de coisa vem normalmente com a idade para algumas pessoas. Então, a idade pode vir, inclusive, para que determinadas raízes ou sementes de, digamos, procedimentos não tão bons assim também se desenvolvam. Tá? Então, esse desenvolvimento moral ele é muito interessante, não só para o estudo de um indivíduo em relação à ética, mas também do próprio país. E aí, observando o país, nós temos ali a temperatura do país. Você começa a notar, por exemplo, que o fato de ser um país com uma temperatura um pouco mais alta em termos de média mundial leva o Brasil a uma, digamos assim, um tipo de comportamento bem diferente de quando a gente mora num país que tem normalmente temperaturas bem mais baixas. Então isso acaba influenciando sim a maneira como você se porta. Né? Então a temperatura, o lugar, a colonização, tudo isso acaba influenciando. Mas obviamente não há consenso, como na maioria das ciências, não há consenso entre os pesquisadores. Então, prosseguindo aí, o gestor pode orientar as práticas organizacionais através de definições, e aí tem um exemplo de código de ética, normalmente se toca nesse assunto, acho que mais na frente um pouco do livro, a gente fala um pouco sobre código de ética. A maioria das empresas tem código de ética, a maioria das empresas, quando admite você para trabalhar, faz com que você tenha pelo menos um pequeno treinamento através de vídeo, alguma coisa assim, sobre o código de ética, como você deve se comportar em relação a algumas questões. Então, essas seriam as definições. E a gente vai ver também que não necessariamente o fato de estar definido ou estar no código de ética ou ter um regulamento prevendo fazer ou não fazer alguma coisa, isso não quer dizer que as pessoas farão ou deixarão de fazer. Tá? O fato de estar previsto num código não é suficiente para que as pessoas façam ou deixem de fazer algo. Então isso também é muito importante. E através de influência. Então, pode ser que eu seja uma pessoa com uma moral elevada, né, uma condição moral elevada, e queira, através de exemplo, influenciar as pessoas que estariam sob minha supervisão, sob minha gerência, etc. E aí tem um vídeo interessante sobre gestão em jogo. No canal Gestão em Jogo, como a ética é tratada na gestão do esporte. Então, esse vídeo eu não vou exibir, ele é só caso você queira
observar a visão dessa pessoa. Ele comenta que uma determinada partida de basquete, se não me engano, estava programada para acontecer, uma decisão de um campeonato, alguma coisa assim, e aí metade do time ficou impossibilitado em função de doença. E qual a decisão? Mantém o jogo, aquela partida decisiva com essa variável, ou adia? E aí tem todo um enfrentamento com relação a toda a logística que envolve uma disputa de final de campeonato, como é o caso que o Japão agora está lidando com a transferência das Olimpíadas para o ano seguinte. Então, quem tiver interesse, é um vídeo que eu procurei na internet, está aí o nome dele, se você tiver interesse para ver. Organizações sobre o seu desempenho social, reflexo de maturidade moral, questão de gestão ética. Isso tudo é uma decorrência daquele item anterior que foi falado, né, sobre a maturidade moral. Espera-se, não necessariamente assim, espera-se que uma gestão ética seja tão melhor quanto maior for a maturidade moral do seu gestor. Tem uma questão bem interessante, eu tratei disso em algumas turmas para trás, que, por exemplo, na profissão contábil, o número de mulheres está aumentando sensivelmente na universidade e na obtenção do CRC. E, aos poucos, essas mulheres ingressam no mercado de trabalho e, aos poucos, elas vão chegando em posições gerenciais. Aos poucos, a participação das mulheres em níveis gerenciais vem aumentando. E, em função de algumas pesquisas, não todas, em função dessas pesquisas, as mulheres, elas indicarem essas pesquisas que as mulheres têm um comportamento ético melhor do que os homens, isso não é unanimidade, mas grande parte pensa assim. As mulheres ocupando essas funções gerenciais nas empresas, isso vai ter como consequência um desempenho moral melhor das organizações de um modo geral na sociedade. Então, isso é uma coisa bem interessante. Esse Rossandro Klindi, ele tem um vídeo sobre maturidade do senso moral. Esse é um vídeo bem religioso, ele fala sobre doutrina espírita, mas ele trata das questões religiosas. Se não me engano, ele fez o vídeo, ele gravou o vídeo na época que teve, não esses recentes, mas alguns mais atrás, no passado, alguns ataques lá de alguns terroristas, sei lá em Paris, na França. Então esse exagero religioso em determinados momentos, ele faz uma contextualização dessa questão de maturidade moral. Inclusive, a contextualização que ele faz, que eu achei bastante interessante, Brasil, nós somos um país massivamente cristão, digamos assim, e aí ele coloca essa questão, né? Existe aí uma atribuição, sei lá qual foi a palavra que ele falou, sobre uma religião muçulmana, sobre alguns ataques, e como seria então a referência ao cristianismo lá atrás em relação aos muçulmanos. Quer dizer, foi uma coisa inversa que ocorreu aí na história. Então eu não assisti ao vídeo todo, mas vi que ele trata desse assunto e tem a ver, é um vídeo que tem a ver com maturidade moral sob essa ótica da religião ou do exagero religioso. Para quem tiver interesse, está aí o nome do vídeo para ver depois. Então a ideia de que há um homem totalmente virtuoso e feliz. Então esse ponto do livro ele trata sobre vida virtuosa, consequência, vida feliz. Então, para alguns pensadores, para alguns teóricos em ética, em comportamento, em moral, etc., a felicidade deriva de um comportamento virtuoso. Okay? Então, de novo, não há unanimidade. Estudos na ética são como estudos em qualquer área de ensino. Existem algumas correntes diferentes, né? E aí os discursos também são diferentes. Então, cita o autor que há um nível de excelência organizacional, a expectativa de um homem universal e integral, composição de uma sociedade cidadã. Quer dizer, vamos todos ser virtuosos, vamos todos ser felizes e vamos, em consequência, ter uma sociedade mais cidadã, uma sociedade mais feliz.
Alguns valores fundamentais para um regime democrático. Então, lembrando aqui, fazer um comentário sobre nossa prova. Por exemplo, aqui, ó, isso poderia ser uma pergunta de prova. Cite 2, 3 valores fundamentais para um regime democrático, conforme Souza 2007. Tá? Não tem desse tipo de pergunta em prova de ética comigo. Tá? Todas as perguntas, elas vêm com prova nossa, tá? Vem com uma situação qualquer, pode ser do livro, pode ser que eu tenha visto na imprensa, no jornal, alguma coisa assim. Então vem uma situação e eu te coloco uma pergunta com direcionamento para você se posicionar. O seu posicionamento e a sua resposta, os argumentos que você usar, é que eu vou considerar como resposta. Tá? Então, não tem esse tipo de pergunta em prova. Cite valores fundamentais, igualdade, transparência, responsabilidade, não é nada disso. Tá? Então, na visão do Souza, ele listou aí como igualdade, transparência, responsabilidade, legalidade, justiça e integridade. Seriam valores fundamentais que acabam desenvolvendo tal, digamos, comportamento ético sugerido ou valorizado, né, que levam para aquela vida feliz. Então tá aí o vídeo, já que estamos falando sobre conflitos de interesse. Né? Os conflitos éticos são de difícil solução. Normalmente a vida é pontuada por conflitos o dia inteiro. Né? A gente abre os olhos, lá dentro da nossa casa já rola briga, já rola porrada, já rola discussão sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre o vizinho, sobre o país, etc. Então, normalmente, conflito é algo usual na nossa vida. Tá? Então, tudo muito envolvido em subjetividade. Normalmente, a minha abordagem em relação ao problema vai ser uma abordagem diferente da sua. E aí estão as variáveis para ter conflito. É interessante que haja conflito pelo Estado, aí ele está se referindo ao Poder Judiciário, né, uma terceira pessoa para julgar conflitos, através das ações judiciais, por exemplo. Tá? E aí ele cita dos interesses públicos e privados em relação a toda essa questão. Aí tem esse vídeo, a ponte, como uma sugestão de meio de solução de conflito. Eu espero que vocês não conheçam esse vídeo. Para conhecer agora, nós temos aí um alce e um urso que vão atravessar essa ponte. Vamos ver se o vídeo toca. Tá? Teve uma vez que o vídeo não entrou o som. Se não entrar o som, não vai fazer muita diferença para vocês, porque dá para ver bem no vídeo. E vamos esperar que ele toque. Já temos um probleminha que ele não tocou. Ah, que pena. Bom, no teste deu certo. Tá? Esse vídeo aí, eles dois vão andando até o meio da ponte. E não tem, a ponte só passa uma pessoa, só passa um bicho aí, né? E os dois são bem gordos, e aí ninguém quer abrir mão de passar na ponte naquele momento. E aí vem dois bichos pequenininhos, um de cada lado, e cutucam na bunda de cada um, que também querem passar na ponte. Os dois brigam com esses bichinhos pequenos, jogam eles pro lado, e os bichinhos vão lá e soltam a ponte, os dois caem, os dois grandes, né? E a ponte vira, e aí os bichinhos pequenos vão atravessar, e eles de novo têm um conflito lá, mas um abaixa, ele pula assim, e eles conseguem resolver o problema. Então, é uma sugestão engraçada aí sobre solução de conflito. Quem tiver interesse, digita aí no YouTube a ponte, meio de solução de conflito, você vai ver esse vídeo, ele é bem interessante, é curtinho, acho que dá 2 ou 3 minutos. Infelizmente, não vai tocar. Fala sobre o tráfico de influência, algo muito comum nas notícias que a gente tem acompanhado aí, tanto municipais, como estaduais, como federais. Né? Alguns exemplos sobre tráfico de influência, utilização da máquina pública para uma questão mais própria, mais privada, né? E
tem até uma vergonha nacional que o nosso estado está passando, os últimos governadores aí do nosso estado, quase todos, praticamente todos presos, e isso é um ponto de reflexão muito interessante, né? E basicamente, assim, no geral, teve muito tráfico de influência, quer dizer, usar a máquina para interesse próprio. Teve um desses últimos governadores que esse está preso também. Como eu sou um cara que gosta muito de aviação. A empresa Azul Linhas Aéreas ia instalar a base aqui no Rio de Janeiro, não instalou por causa de corrupção. Quer dizer, o governador da época pediu uma propina alta, a Azul não quis e foi para Campinas. E o papo é que a Azul teria ficado muito triste porque ela queria ficar como base a cidade maravilhosa, entre aspas, né? Queria ter como base de operação da Azul aqui no aeroporto Santos Dumont, só que por razões desse tipo de influência política não conseguiu. Então a gente tem muitos exemplos aqui no Brasil e, de novo, não é um caso só nosso, tá? A corrupção está no mundo inteiro, estou convencido disso. Professor, pois não? O tráfico de influência também ocorre na iniciativa privada ou é um crime que é exclusivo da administração pública? Eu não sei se é tratado como crime essa questão do tráfico de influência na iniciativa privada, mas, na minha opinião, sim, ocorre. Eu não tenho pesquisa, né? Eu não sou um estudioso da área de ética. Na verdade, eu caí de paraquedas só porque eu sou conselheiro lá do conselho. E aí eu concordo com isso, inclusive eu estou muito próximo lá de questões éticas dentro do conselho, mas a minha opinião, sim, existe. Cara, dentro da nossa própria casa, né, tem tráfico de influência. Né, tipo, sei lá, se você não se comportar no fim de semana, não te leva ao cinema, alguma coisa nesse sentido. Né? Obviamente numa visão um pouco mais romantizada ou mais abreviada, né? Mas sim, a minha opinião, existe exatamente a mesma coisa, só que a questão quando a gente trata da questão pública, né? Daí o nome república, res pública, ou a coisa pública, a gente deveria fazer em benefício da sociedade. Lá na parte pública não poderia haver de forma alguma, como alguns aí citaram no anterior, mas na minha opinião sim, isso existe e eu acho, cara, que é um grande sinal de amadurecimento nosso a gente entender como isso efetivamente funciona, como a gente navega nesse mundo, né, digamos, mais sujo do que a gente entende ele quando é mais jovem. Né? Nós, como crianças, na fase de criança, a gente não imagina que o mundo é tão podre, tão ruim, etc. Então, sim um sinal de amadurecimento, pelo menos a gente entender como o mundo é. Então, esse tráfico de influência, sim, eu vejo ele na área não pública também. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Tá, joia. Então, tráfico de influência, pelo livro, lá ele cita alguns exemplos, uso de informação privilegiada, e eu fiz referência aí a essas notícias que existem, né? Tem vastos exemplos, né? Que se a gente for ver. E lembrando também, isso na minha opinião, tá? Não estou querendo influenciar a cabeça de vocês, mas na minha opinião a mídia é muito, muito, muito tendenciosa. Tá? Então, é um dos pontos de vista. A mídia, na grande maioria das vezes, na minha opinião, não está falando a verdade, ela tem uma segunda, uma terceira intenção ali. Então, a gente tem que prestar muita atenção, ver várias versões da mesma notícia. Né? A gente vai ver que muita coisa muda quando quem está falando sobre um determinado fato, quando fala. Né? Então, em função dessas mudanças, é porque existem, claro, assim, de propósito, né, para convencer o grande público de uma determinada coisa. Mas é interessante a gente tomar conhecimento e ir entendendo como é que as engrenagens por trás das cortinas funcionam. Então, recebimento de vantagem em razão de função pública. E a OCDE, a maioria acredito que deva conhecer, por já estarem aí no, sei lá, 7º, 8º período de contábeis, né? A Organização para Coordenação e Desenvolvimento Econômico, num texto de 2003, ele é de bastante interesse da OCDE essa questão de conflitos de interesse nos governos dos diversos estados no mundo inteiro.
Então, esse combate à corrupção, esse combate a toda essa questão do serviço público, ele é algo observado pelo mundo inteiro. Então, cita lá esse texto da OCDE, o choque entre as funções públicas e o interesse particular, que deveria, em princípio, ser evitado a todo custo. Tá? Mas a gente vê que ocorre. E uma grande dúvida, cara, assim, uma opinião minha, o que será que cada um de nós faria se a gente tivesse a chance de estar num organismo desse, um deputado, um vereador, um prefeito, um presidente? Será que a gente faria 100% de coisas certas? Eu, na minha opinião, eu digo que tem muita dúvida. Por mim mesmo, sabe? É um mundo que realmente eu não queria participar dele, não. Porque são muitos interesses ali com os quais você tem que lidar. E você teria que ser uma pessoa muito sábia para atender a todos de uma maneira bem igual. Eu acho que isso é realmente uma arte. Então, de alguma forma, a gente vai estar tendencioso para um lado ou para o outro. De alguma forma, por mais bem intencionado que a gente esteja. E sem considerar que a gente faça coisa errada. Só pelo fato de a gente seguir a nossa consciência, da gente seguir os nossos princípios, que como a gente viu, dependendo de onde a gente nasceu, da nossa religião, da religião dos nossos pais, da renda, do bairro onde a gente mora, onde a gente cresceu, tudo isso vai influenciar a nossa visão de mundo. Mostrei para vocês. Os dados mudam quando a gente muda os bairros. Né? Então, só aí já tem essa estratificação daqueles dados nossos, das nossas respostas, já tem ali uma mudança, mesmo que pequenininha, sobre a maneira como a gente olha para o mundo. Então, imagina lidando com um orçamento enorme de um país, de um estado, de uma cidade. Então, a Márcia Mexia, sobre conflitos de interesse, comportamento corrupto é próprio das sociedades de capitalismo avançado. Lembrando que aí deve ter, não posso garantir para vocês, mas deve ter um viés mais socialista, né, dessa autora ou do próprio livro. Mas normalmente essas questões que se relacionam a capitalismo falado por alguém que tem estudos sociais, que é da linha mais socialista, antropológica, etc., combatem muito veementemente o capitalismo. E uma das questões éticas muito interessantes que aparecem no livro é: nós temos como ter uma empresa ética, mesmo considerando essa lógica do capitalismo, porque a lógica do capitalismo, onde o lucro é uma prioridade, lucro, pela nossa visão contábil, receita menos despesa, os gastos no treinamento de ética, por exemplo, seminários, esse tipo de coisa, vai acabar diminuindo o lucro. Então, quanto mais ética a empresa tenta ser através de treinamento, menor provavelmente vai ser seu lucro. Ou será que é o contrário? Quanto mais eu gastar em ética, melhor meus funcionários vão trabalhar e melhor vai ser o desempenho. Isso é uma questão muito interessante para se discutir. Então, o livro indica a necessidade de pesquisas em ética na gestão das organizações. Toda hora eu falo sobre isso nesse ponto. Eu oriento monografias de finanças pessoais e de ética empresarial. São minhas preferências por serem as disciplinas que eu leciono e também por eu usar essas monografias nas aulas. Então, fica uma via aí de mão dupla. Tá? Então, o livro sugere essas pesquisas em ética. E eu, como pesquisador, eu estou nessa linha também. Eu sugiro que vocês pensem a respeito sobre investigar esse mundo da ética profissional dos contadores, uma vez que a gente tem pouquíssimas perguntas, pouquíssimas pesquisas nessa área. Então, essas pesquisas sugerem, né, desenvolvimento de programas éticos, incentivo ao comportamento ético, preocupação com áreas de elevado risco ético, e a nossa área é uma área de elevado risco. E está escrito errado aí, ó, é risco ético. A nossa área financeira ela tem uma exposição muito grande, né, com relação ao risco, ao comportamento ético por lidar com dinheiro, riqueza, né, algumas questões. Então, algumas áreas merecem uma atenção maior por parte do gestor, por ter um risco maior. E o estudo de situações problemáticas, né, estudo de casos, esse tipo de coisa. Presencialmente, normalmente, a gente tem um ou outro aluno que
lembra de algum caso vivenciado na sua experiência de vida. Como eu costumo andar muito de metrô, normalmente o metrô é um lugar muito repleto de exemplos. Eu tenho andado pouco de metrô agora, mas é um lugar repleto de abusos éticos, digamos assim, e eu detesto todos eles. Eu gosto muito de comentar alguns exemplos daqueles caras que ficam tocando ou fazendo ensinações ali entre uma estação e outra. E aí surgem ali muitos casos interessantes que eu vou colocando às vezes com base em alguns exemplos que o livro dá. Tá? Então, na aula presencial é mais fácil de ter esse tipo de interação. Bom, a tarefa para hoje, essa já acabou, tá? Então, a tarefa para hoje seria responder pelo e-mail qual a diferença entre cidadania formal e cidadania real. Então, aquele primeiro vídeo que aparece lá, ele cita sobre isso. Aliás, eu vou enviar essa apresentação para vocês, para não ter que ficar copiando isso tudo. Então, eu só vou pedir o seguinte, que isso seja feito ainda hoje. Hoje não, até amanhã, tá? Amanhã é sexta-feira. Não, amanhã é quarta. Já que já são 9h15. Então, até amanhã, por favor, responder essa pergunta. Qual a diferença entre cidadania formal e cidadania real? É um professor de sociologia, se não me engano. É um vídeo de poucos minutos. Eu acho que é 4 ou 5 minutos de vídeo. Então ele faz uma boa explicação. É um vídeo direcionado para os alunos que estão se preparando para fazer o Enem. Então é um conceito bem tranquilo e vai marcar então a participação vai marcar a sua participação nessa aula de hoje, tá? E como atividades complementares completamente voluntárias, caso você queira, tem esses 2 vídeos que eu sugeri lá. A gestão em jogo, como a ética tratada na gestão do esporte, e essa outra aí sobre maturidade do senso moral. Se você tiver com vontade de assistir a outros vídeos para complementar tudo isso que eu estou falando, foram 2 vídeos que eu encontrei que tem a ver um pouco com o nosso assunto principal. Se não me engano, eu coloquei aqui algumas fotos. Esse é o professor de cidadania, quando ele fala, se você quiser ver esse link aí, para responder a essa pergunta, ele está explicando a diferença de cidadania formal e cidadania real. É um vídeo de menos de 3 minutos. Tá? Professor, pronto. Desculpa te atrapalhar. Não tem problema. Tem algum horário para enviar amanhã? Pode enviar Não, até eu meio-dia, 10 horas? Geralmente eu vejo meia-noite, tá? Meia-noite vai separar a quarta da quinta-feira. E aí tem pessoas que enviam meia-noite e 30 segundos. Não tem problema, tá? Antes de você dormir amanhã, qualquer horário que seja, envia, por favor. Se possível, já faz logo hoje, senão até amanhã. Eu acho que é razoável. Tá? É uma pergunta simples. E você não precisa ir nesse vídeo aí para ver, não. Esse aí é uma referência que eu estou dando, tá? É uma colher de chá. Tá bom? Professor, pois não. Alguns alunos estão pedindo aqui para eu avisar para você ver o chat da turma. Eu vou ver. Assim que eu acabar, já está acabando aqui, eu vou passar para o site e a gente vai discutir outras coisas. Tudo bem, é que eles estão pedindo aqui, foi mal. Valeu nada? Que isso? É assim mesmo. Professor, boa noite. Você noite. pode enviar esses slides? Esses PowerPoint para a gente, por favor, no e-mail? O slide que você está falando? Isso. Tá, vou enviar sim, porque aqui ó, é que tem a pergunta, tá vendo? Ó? Responder pelo e-mail. Então, assim que acabar, eu vou mandar o PDF dessa apresentação para vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Por nada, meu camarada. Vamos lá. Então, esse aí é o vídeo da ética no esporte, tá? É um vídeo de 7 minutos. E esse é o do maturidade moral. Esse tem 1 hora de duração, mas quem tiver interesse pode dar uma olhada lá. Bom, vamos ver aqui o chat e depois vamos discutir data de prova.